Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Louca Obsessão, lançado em 1990, dirigido por Rob Reiner e baseado no livro Misery, Louca Obsessão, escrito por Stephen King. Lembrando que a análise contém spoilers. Um dos filmes mais icônicos baseado nas histórias de King, Louca Obsessão narra a jornada de Paul Sheldon, um escritor que se isola em uma pequena cidade nas montanhas em busca de inspiração para finalizar seu último romance da série Misery. Depois de sofrer um acidente de carro, Sheldon é resgatado por uma fã, que para sua sorte é uma enfermeira, mas para o seu azar é obcecada por ele. Logo, Paul percebe que Annie Wilkes não tem a intenção de libertá-lo. O grande destaque do filme é com certeza a vilã, brilhantemente interpretada por Kathy Bates. Nessa análise eu vou me aprofundar na sua psique perversa e sombria, além de analisá-la sob uma ótica psicopatológica. Pouco nos é mostrado sobre o passado de Annie Wilkes em Louca Obsessão, mas ainda assim é possível concluir que ela não é só psicopata, como também uma assassina em série. Como eu já disse em outros vídeos, psicopata não é uma classificação psicopatológica, ou seja, não está presente no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5. O termo se refere aos indivíduos incapazes de sentir empatia ou remorso. Psicopatas podem ou não ser assassinos e até mesmo em alguns casos raros há relatos de assassinos em série que não são psicopatas e que até são capazes de sentir arrependimento pelos seus crimes. Mas no caso, Wilkes é uma psicopata por não ser capaz de sentir empatia e uma assassina em série por ter matado mais de uma pessoa em momentos distintos. De acordo com seu álbum de memórias, onde ela guarda recortes de reportagens que se referem aos seus crimes, ela é responsável pela morte de uma família, de seu pai, de sua colega de quarto da faculdade e até mesmo de diversos recém-nascidos da maternidade onde trabalhava como enfermeira-chefe. O fato dela ser enfermeira a enquadra em uma classificação ainda mais específica de assassinos em série, os chamados Anjos da Morte. Quando foi acusada de cometer os crimes, Wilkes foi até mesmo apelidada de Senhora Dragão, mas ela acabou sendo absolvida por falta de evidências. Inclusive, você sabia que Annie Wilkes foi inspirada em uma assassina em série real chamada Janine Jones? Ela era uma enfermeira que confirmadamente assassinou 2 crianças, embora as suspeitas do número real de vítimas sejam em torno de 60. Mas como eu disse, tanto o termo psicopata quanto o termo assassino em série não indicam qual é o quadro psiquiátrico que acomete o indivíduo. Qual seria então o diagnóstico possível para a vilã de Louca Obsessão de acordo com o DSM-5? Primeiramente, precisamos analisar seus traços de personalidade, que apresentam fortes indicativos de presença de transtornos dessa categoria. Talvez os mais aparentes sejam os traços do transtorno da personalidade borderline. Wilkes é afetivamente instável, com episódios de raiva difíceis de controlar. Ela também teme ser abandonada pelo seu ídolo Paul Sheldon, e é por isso que ela o droga e em certo momento o acorrenta à cama. Outro sintoma borderline claro é a alternância extrema entre idealização e desvalorização. Obviamente, ela se idealiza como a fã número 1 de Sheldon, mas suas falas indicam que há claras crenças de inferioridade sobre si mesma. Em certo momento, ela até sugere que um homem como Sheldon jamais escolheria ficar com uma mulher como ela. Outro traço muito óbvio são os gestos ou ameaças de tentativa de tirar a própria vida. No caso de Annie, também podemos especular a respeito do transtorno antissocial. Além da ausência de remorso, um traço óbvio desse transtorno, ela também tem uma tendência à falsidade e ao uso de diferentes identidades, mas isso fica ainda mais claro na série Castle Rock do que no filme. Inclusive, os traços que se relacionam à psicopatia são exatamente esses atribuídos ao transtorno antissocial, e não aos do transtorno borderline. É possível também identificar alguns sintomas relacionados ao transtorno bipolar, categorizado como um transtorno de humor, diferente dos anteriores que são da personalidade. O indivíduo com transtorno bipolar sofre graves oscilações de humor. Observe esse gráfico. O pico abaixo é referente ao episódio depressivo maior, enquanto o pico acima é referente ao episódio de mania. Diferente de um indivíduo sem o transtorno, que tem leves oscilações, os diagnosticados com esse transtorno vão de um extremo ao outro. Não é coincidência o transtorno se chamar bipolar, ou seja, a pessoa oscila severamente, no período de algumas semanas, de um polo para o outro. No filme, os períodos de pico e baixa de Annie são claros. Quando a época de nevasca passa e começa a chuva, ela muda severamente de humor. Em um dia, ela está efusiva e empolgada com os escritos de Sheldon.
No outro, está deprimida e cabisbaixa, até mesmo com pensamentos relacionados a acabar com a própria vida. Em outros momentos, ela parece estar em um episódio maníaco. O início dele pode ser percebido quando ela compra a máquina de escrever, os maços de papel e os outros apetrechos a fim de que Sheldon comece a escrever uma nova versão de seu novo romance. Depois do início do episódio maníaco, ela parece ter episódios de delírios e alucinações, já que relata conversas pessoais com Deus, dizendo que ele a instrui a não falar palavrões e até mesmo ajudar Sheldon a se recuperar, embora saibamos que o que ela faz na realidade é justamente o contrário. A diferença entre estes dois conceitos é sutil, porém pode confundir. O delírio é uma perturbação baseada em falsas crenças. No caso, o Wilkes acredita ser especial por ter esse contato direto com Deus. As alucinações, por sua vez, são experiências sensoriais vívidas, ou seja, o indivíduo vê e ouve coisas, sendo incapaz de distinguir a alucinação da realidade. No filme, ela relata ouvir a voz de Deus, mas quem já assistiu a Castle Rock sabe que ela tem alucinações visuais vívidas. Agora vamos mergulhar ainda mais nas crenças de Annie, ou seja, na sua maneira de encarar o mundo, que é baseado em uma moral cristã distorcida ao seu modo, sem espaço para reflexões ou até mesmo interpretações profundas. Ela parece não ter autopercepção de suas próprias atitudes, e os delírios e alucinações lhe dão um aval divino para cometer diversos atos bárbaros. Ela interpreta seus crimes como sacrifícios necessários, já que ela é especial, uma exceção. Um detalhe interessante é que ela usa sempre um crucifixo e parece ser supersticiosa em relação ao que considera ruim, como por exemplo os palavrões. Outra crença de Wilkes, essa de teor delirante, é em relação ao livro de Paul Sheldon. Ela acredita que a protagonista da série, Misery Chastain, é uma pessoa real. É por isso que ela considera Sheldon o culpado pelo seu assassinato, já que foi ele quem escreveu a história. Annie Wilkes é um retrato fictício, mas preciso, de uma psicopata portadora dos mais diversos transtornos da personalidade, muito bem embasada na literatura psiquiátrica. Mas não é por ser fictícia que ela se torna menos assustadora. A atuação de Kathy Bates é tão intensa e vívida que sua versão da vilã é presença garantida nos pesadelos dos espectadores do filme. E você, já pensou em criar conteúdo de qualidade para a internet? Para te ajudar, eu desenvolvi o Manual Mandala, um curso por assinatura voltado para a parte criativa e estratégica da criação de conteúdo. Na aula dessa semana, eu revelei os 10 segredos do YouTube em uma aula de mais de 1 hora. O investimento é de apenas R$ 19,90 ao mês, podendo cancelar a assinatura a qualquer momento. Tá esperando o que para ativar seus 7 dias grátis? E qual outro assassino em série da ficção você quer ver analisado por aqui? Deixa aí nos comentários. Além disso, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.